O crescimento da violência urbana tem sido tema constante de reportagens. Para falar sobre este assunto, temos o prazer de receber mais uma vez em nosso programa o advogado Leandro Vasques. Ele que é professor de Direito Penal da Universidade de Fortaleza, Unifor, e é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Leandro, obrigado pela sua participação aqui no Mundo Jurídico. A satisfação é minha, Herbert, e eu quero até aplaudir a iniciativa da TV Fortaleza de inaugurar um programa dessa envergadura, o Mundo Jurídico, que de fato vem despertar a curiosidade de muitos que nos assistem para assuntos de relevância do cotidiano, não só do nosso estado, mas do nosso país. Leandro, você como especialista em direito criminal, eu gostaria em direito penal e é um advogado criminalista. Gostaria inicialmente se você falasse para os nossos telespectadores se a impunidade ela estimula a violência. Não, indisfarçavelmente que sim. A impunidade ela é gerada pelo gargalo da justiça criminal. Ou seja, existe a fase de inquérito, onde a polícia tenta investigar o crime, depois o inquérito é remetido ao Poder Judiciário, enfim, se esse inquérito for mal elaborado, certamente vai dificultar a apreciação pelo Judiciário, enfim, e poderá gerar, sim, a famigerada impunidade. E, indiscutivelmente, que a impunidade ela serve de combustível para o aumento da violência urbana como um todo. O que a gente percebe é que a morosidade do Judiciário, ela muitas vezes acaba estimulando a prática de delitos, de crimes. E, por outro lado, há de se respeitar, com toda certeza, princípios constitucionais, como o da ampla defesa, do contraditório. Mas, na sua opinião, você acha que o processo penal brasileiro ele deve passar por uma reforma? Bem, na verdade, Herbert e nossos amigos que nos assistem, existe no Brasil, na minha ótica, uma profusão desenfreada de normas jurídicas já. Estudiosos de outros países que nos visitam e se deparam com a realidade do nosso ordenamento jurídico, eles ficam verdadeiramente lívidos, espantados com o número excessivo de leis que nós temos. Hoje nós temos mais de 11 mil leis, mais de 100 mil decretos. Até para um operador do direito se torna dificultoso a trabalhar no cotidiano forense. E a legislação estrangeira rotula o Brasil como um país que está padecendo de um mal denominado, segundo eles, de inflação legislativa. Alguns chegam a denominar até de esquizofrenia legal. Então, cada momento, cada instante, cada fato que causa uma ebulição social no nosso território brasileiro, nós temos acompanhado isso pela imprensa, é fato motivador para que se aprove uma nova lei, para que se altere a legislação. O que isso gera? Segundo o ex-ministro Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça, ele denominou, inclusive, de legislação do pânico, a chamada legislação exatamente, do pânico. O terrorismo legal, enfim. E esse cenário, ele conspira a desfavor do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque ele gera uma insegurança jurídica, a partir do momento que você deforma a legislação. Hoje nós vivenciamos uma verdadeira Babel jurídica. Até mesmo os operadores experientes, veteranos, magistrados, juízes, promotores, advogados, sentem dificuldade diante de um caso concreto em qual lei aplicar algumas vezes. Porque se o fato for anterior a uma lei mais prejudicial ao réu, ele tem que avaliar qual será a legislação a ser aplicável e etc. Então, eu entendo, na minha experiência, de que não serão alterações na legislação que irá efetivamente enfrentar o problema, o aumento da violência. Até porque, eu posso até fazer uma citação interessante. Se nós recuarmos no tempo, formos lá para a década de 90, no final da década de 80, melhor dizendo, houve um sequestro de um mega empresário no território brasileiro, né, por canadenses, chilenos, inclusive, por um brasileiro, um cearense, que foi do empresário Abílio Diniz. Aquele episódio, no crepúsculo do ano de 89, foi o que gerou, posteriormente, a concepção da Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 1990. Posteriormente a isso, se verificou que, após o assassinato daquela atriz Daniela Pérez, se verificou que o homicídio qualificado não estava inserido no rol da Lei dos Crimes Hediondos de 90. Naquela lei anterior, de 90, estava inserido o quê? A extorsão mediante sequestro, estupro, etc. Mas depois do episódio do assassinato da Daniela Pérez, se verificou que o homicídio não estava. Foi colocado no rol dos crimes hediondos também. Por uma outra lei de 94, a Lei 8.930 de 94. E aí, de lá para cá, se nós pudéssemos lembrar, o porte ilegal de arma era só uma contravenção penal. Depois ele passou a ser tipificado como crime. Agora que tem o Estatuto do Desarmamento, enfim. Hoje, se nós voltarmos, portanto, na década de 90 até hoje, 2007, nós podemos nos perguntar, a violência, ela diminuiu, ela arrefeceu ou ela aumentou? Porque as leis que foram votadas, todas elas trouxeram maior rigorismo, maior severidade. Mas de lá para cá, essa alteração, essa mutação legal, ela se traduziu
na redução da violência? Com certeza não. Houve um aumento. Com certeza não. Houve um aumento. Isso é uma prova inegável, inequívoca, de que não serão alterações pontuais na legislação que irá resolver o problema. O problema é muito mais de fundo. Também tem um componente social que nós podemos nos estender no decorrer desse nosso contato. Claro, e por falar em crimes hediondos, eu deixo a pergunta para o senhor. O senhor concorda com o regime de progressão de pena para os chamados crimes hediondos? Eu concordo sim, até porque um indivíduo que se vê arrebatado do convívio social, da sua liberdade, e passa a ser confinado numa prisão, numa pena privativa de liberdade, ele não pode ser catapultado de volta depois de cumprir essa pena de uma maneira abrupta, de uma maneira sem ser fracionada. A progressão de regime prevê o quê? Que o indivíduo que está preso hoje no regime fechado, ele possa evoluir, depois de cumprir uma etapa de pena, para o regime semiaberto e depois cumprido mais um sexto de pena para o regime aberto, de maneira progressiva. Então, de maneira compassada, ele é devolvido à sociedade. O problema está sendo como essa pena privativa de liberdade está sendo executada, né? Porque a utilidade da pena não está sendo respeitada, que é a tentativa de resgatar aquela unidade humana, não é? Leandro, dentre as mudanças que estão sendo propostas, no que diz respeito à legislação penal, estão a proibição do uso de celulares em presídios, o endurecimento de penas no caso de crimes hediondos e mais rigor na lei para a punição de amotinados, com relação específica à posse de celulares dentro dos presídios. De quem que o senhor acha que é a responsabilidade de bloquear a transmissão dos sinais de celular nos presídios? É do governo ou é das companhias de celulares? Bem, na verdade, teria que ser uma decisão política do governo, né, que teria que aprovar uma lei nesse sentido. O que me espanta, é que eis uma confissão do Estado brasileiro da sua inabilidade, da sua falência, na verdade. Olha só, como o Estado não consegue evitar o ingresso do celular, a solução mais cômoda seria, então, bloquear o sinal de celular na região próxima às unidades prisionais. Ora, isso revela, na verdade, uma confissão explícita do governo de que não tem capacidade de impedir a ação de atitudes corruptas que, via de regra, permitem o ingresso do celular. Mas, efetivamente, nós teríamos que admitir a possibilidade de você bloquear uma área de serviço de celular, talvez em algumas unidades próximas às residências, as pessoas teriam que se sacrificar em homenagem a quê? A uma ineficiência do Estado de impedir o ingresso de celular dentro das suas unidades. Isso é infelizmente, de se constatar que é algo entristecedor, desencantador para o cidadão brasileiro que paga seu imposto, né? O Estado não tem eficiência de impedir o ingresso de aparelhos celulares. Agora, que essa medida de transformar a utilização do celular em falta grave para o detento, ela é salutar e é providencial, até para desestimular a prática. Com relação ao sistema carcerário brasileiro, como é que o senhor avalia o sistema carcerário brasileiro? Ele está falido? E o senhor acha que a privatização seria uma saída? Veja só, o sistema penitenciário, ele realmente está fracassado, ele tem fracassado nos últimos tempos. É preciso dizer que a violência sempre acompanhou de perto o homem tal qual uma sombra. Se nós recuarmos mais uma vez no tempo, nós vamos verificar até na alegoria bíblica de Adão e Eva, que se Caim matou Abel, existiam 4 habitantes no nosso planeta, então 25% da população já era delinquente. Então é inequívoco que a violência sempre acompanhou o homem de perto e sempre estará próximo do homem, infelizmente. Ocorre que não existe aquele jovem que nasce, aquela criança que nasce, e você possa apontar a ela ser um bebê de bom caráter ou um bebê de mau caráter. A formação é que vai lapidar aquele ser humano. Infelizmente, nós temos que reconhecer que hoje, o nosso sistema prisional, ele na verdade, é uma universidade, sim, às avessas. Porque hoje no Brasil, para que você tenha uma ideia, nós temos cerca de 500 mil presos no Brasil. Só no estado do Ceará nós temos cerca de 12 mil. E o que é mais preocupante, que a população precisa saber, hoje quem se vê preso, confinado, segregado, cumprindo uma pena privativa de liberdade, cedo ou tarde essa pessoa retorna ao convívio social. Cedo ou tarde, ou ele vai cumprir a pena, ou ele vai ser beneficiado pela progressão de regime, ou ele vai fugir. Então, o que importa é que quando esse indivíduo regressa à sociedade, ele regressa aviltado, piorado. E isso é que tem que ser dito. E o que é que o Estado brasileiro e os Estados federados têm feito no sentido de resgatar aquele preso, no sentido de buscar a verdadeira utilidade da pena? Qual é a finalidade da pena, afinal de contas? É tentar, primeiro, o caráter retributivo, a expiação, o castigo.
Segundo, o caráter de ressocializar, de reeducar. Preparar para que essa pessoa Sem volte dúvida. para o convívio Sem da dúvida. sociedade. E depois tentar prevenir o crime, desestimulando atos criminosos com a sanção penal, logicamente. Mas parece que o caráter preventivo e o caráter ressocializador não estão funcionando. De né? maneira alguma.